Buenas, meu povo, tudo tranquilo? Estamos aqui hoje mostrando, abrindo as portas da Solar Nova para falar um pouquinho, não mostrar a estrutura em si, mas para falar, né, um pouquinho dessa nova fase aí, agora com casa própria, que nem diz outro. E aí estamos agora aí para mostrar como é que o processo segue o mesmo, a essência segue a mesma, nós muda, mas nós não muda tanto assim não. É só por fora aqui, ó, mas por dentro tem que manter igual. Cara, então que a Solar carrega por dentro, né, que talvez não fique visível aos olhos, né. Eu acho que começa tudo por como a gente enxerga a medicina, né, não é uma matéria-prima, entendeu, não é um tabaco, entendeu, ele é medicina e ele tem espírito e a gente considera isso aqui sagrado, né, esse é o princípio de tudo. Se tu não olha por isso de princípio, tu não vai entender o processo. Então por isso que a gente se mantém ainda num caráter de artesania, tendo trabalho manual envolvido, porque se a gente não está em contato com ela ali, onde é que está o resto, né? Então, a gente mantém a essência, a gente mantém firme esse entendimento, porque não é uma ideia que a gente vende para os outros, é um firmamento que a gente faz consigo mesmo dentro da convicção do que a gente tem, do caminho que a gente percorre. E dentro disso a Solar está envolvida, né? Na verdade, a Solar é o grande bastião desse norteador que é o caminho. Então ela cria estrutura, mas ainda assim a essência é a mesma. Então a gente não vai usar produto químico, a gente não usa nenhum conservante, nada. É tudo assim. Qual é o processo que a medicina nos mostra que dentro do caráter biológico natural dela, ela pode ser trabalhada. Ok, é aí que a gente vai percorrer. Então a gente tem essa fundamentação que é o que vai direcionar a nossa ação. A gente não vai pensar naquilo que é mais prático no sentido do que está à mão hoje em dia de lidar com isso. Senão a gente estaria usando veneno, a gente estaria usando química, conservante, tudo. E não é esse o fundamento. O fundamento ele é isso, né? Uma mente fundamentada é uma mente que segue uma regra. E se segue essa regra, ela está dentro de uma linha. É isso que a gente tenta sempre manter aqui. E então por isso que a gente tem que lidar com pessoas. As pessoas que estão aqui são rezadores, porque senão não vão entender. Não vão entender o que é isso. Estamos aqui, ó. Todo dia. Já é o principal, né? Tem que estar aqui todo dia, entendeu? Senão não tem a constância, não tem a disciplina e tu não tem como afiar a ética, né? Fundamentar isso tudo, porque a gente joga essas palavras no ar e são muito subjetivas, né? Abstratas. Mas isso tudo envolve a questão de estar fundamentado em algo, né? Então tu ter pilares de como o teu comportamento tem que ser guiado é tu tá te fundamentando dentro de uma regra e dentro de uma linha. Então quando a gente tá falando de espiritualidade, que é o que a gente lida todo dia aqui, não tem como a gente simplesmente não fundamentar em algo. Porque hoje em dia a gente tem essa coisa da espiritualidade muito livre, né? Muito solta, muito genérica. E na verdade, se tu não está disposto a ceder, né, a tua existência, o teu pensamento, a tua cabeça para algo, uma linha que não é só fundamentada nos teus pensamentos transitórios, dificilmente tu vai ter uma linha firmeza, né? Dificilmente tu vai conseguir manter constância. E se não tem constância, não tem disciplina, não tem ética. Então a gente faz uso dessas palavras porque é isso que a gente acredita que é o que vai guiar a ação no dia a dia, porque todo dia a mesma função tu vai oscilar, tu vai bambear, porque a gente não é igual todo dia. Mas a gente tendo a convicção dentro desse fundamento, a gente consegue estruturar e esses 3 pilares são para a gente dizer assim, ó, estamos aqui com disciplina, estamos aqui na constância e na ética, porque sem a ética, o que a gente está fazendo aqui afinal? Né? Cara, eu definiria isso, a única maneira que eu consigo iniciar esse assunto é tipo assim, porque como nasceu a coisa, ela não foi nascida assim com uma ideia empresarial, entendeu? Tava meio avulso na vida e a vida acabou me levando pra agricultura, entendeu? Então, ó, só pra ter uma ideia, hoje em dia a gente tem um aparelhinho que mede umidade. Então a gente consegue, né, a gente consegue medir a umidade que tá o tabaco. Só que isso a gente conseguiu ano passado. Até então eu sabia na mão. Então eu tocava no tabaco, eu sabia aquele ponto ali é um ponto que eu posso deixar 5 anos o tabaco envelhecendo que ele não vai apodrecer, que ele vai se manter. Então, muita coisa do processo da Solar, né, que foi acontecendo foi assim, foi a experiência direta de uma pessoa com a medicina, entendeu? Então, eu acho que isso não muda. A gente, claro, daqui a pouco tu pega uma peneira, pega uma máquina para picar o tabaco, antes eu cortar uma tesoura na mão. Não precisa se manter nisso, mas ainda assim a gente está ali, a gente está vendo, a gente está fazendo a análise daqueles que estão em contato com a medicina todo dia, né?
E não tem como o processo da solar ser infinito, entendeu? Então, tipo, a gente nem pensa em escala industrial, porque como é que tu vai fazer? Como é que tu vai fazer na mão de caboclo medicina a nível industrial, né? Tipo, não tem como tu chegar nessa. Tem um limite do quanto a gente consegue fazer. E eu acho que justamente pelo princípio que a gente segue, esse limite já é bem estabelecido. Então a gente não vai ultrapassar ele, porque não tem como. Então a gente mantém ele, assim, a nossa dinâmica com a medicina, como se fosse o nosso dia a dia, porque esse é o dia a dia mesmo. Eu fiquei 7 anos, todos os dias, trabalhando, atendendo gente, seguido, sem fim de semana, sem nada. Então aquilo se tornou realmente o dia a dia do cara, entendeu? Estar no meio do tabaco é o dia a dia. É almoçar junto com ele, é tomar café com ele, é rir com ele, entendeu? Eu acho que isso meio que moldou, assim como a gente percebe. E os guris também já percebem a medicina como medicina, desde que eles entraram aqui. Então, as coisas tendem a tomar um movimento muito orgânico, assim, né? Porque se a gente for só pensar em estrutura de operação, tu perde todo o resto. Então, a gente está aqui, tem que fazer as coisas, a gente está fazendo, mas ainda assim, eu acho que esse processo de estar lidando com a medicina, ele não perde o caráter orgânico e vivo de fazer parte da nossa vida, porque ela faz parte da nossa vida mesmo. A gente vive todo dia. Eu, principalmente, eu tô aqui todo dia. Então, tipo, é chegar, dar bom dia pros tabaquinhos, cheirar, ô, maravilhoso. E ver o que a gente precisa fazer, né? Se for acender uma defumação, o caminho, ele é isso. Não, a gente não tem como tirar ele do âmbito do trabalho, porque às vezes a gente quer botar tudo em caixinhas e aí a gente não linka nada, né? Não linka nada, então não fica uma coisa, uma corrente mesmo, né? Só que a gente fala na coisa, né? A corrente da vida, né? Porque tem que estar todas as coisas linkadas uma na outra. Imagina se a gente vem aqui, não, mas aqui é trabalho, então não é espiritualidade, não é nada, e aqui é só operação. Nem precisa responder, né? Não tem como ser a solar. A solar é isso. Então, desde do convívio ali de ver na maneira mais, como é que é o nome, empírica do mundo, né? Que foi aprendendo a lidar com o tabaco, perdendo tabaco para mofo, entendendo como é que a gente conserva ele sem ter um produto químico. E então é isso aí, a gente tem que sentir a medicina, que nem feitio. Como é que eu vou saber se o feitio tá bom se eu não tô ali junto, tocando, sentindo o cheiro dele, vendo a força do que tá levantando ali? Não tem como. Então a gente não sabe o que a gente tá entregando. Então é indissociável. Não tem como ter uma coisa sem a outra.